Finalmente, a quinta temporada de The Handmaid's Tale está entre nós. Acabaram de sair, né? Saiu hoje, na madrugada de quarta-feira, os dois primeiros episódios da série. Ela saiu lá no streaming do Hulu, lá nos Estados Unidos, porém vai chegar aqui no Brasil somente pelo Paramount Plus no dia 18, que é no domingo. Eu já assisti os dois episódios dessa temporada e vou contar tudo nesse vídeo, o que eu achei, passo a passo, cena por cena, enfim, tudo muito detalhadinho. Vou falar as minhas impressões, o que tá rolando, o que vai acontecer aí no decorrer dessa temporada. Claro, tudo com spoiler. Assim como foi no ano passado, na quarta temporada, esse ano eu também vou trazer vídeo toda quarta-feira comentando os episódios e durante a semana, se surgir novas informações ou novas ideias de vídeo, eu trago aqui para o canal. Eu vou deixar o link da playlist completa com todos os vídeos sobre a série aqui na descrição e claro, lá tem também o resumão da quarta temporada que saiu no ano passado. Se você não lembra de tudo e não viu esse resumão, vai lá dar uma olhada porque ele super ajuda você a entender algumas coisas que vão acontecer aí nessa quinta. Bom, vamos lá. A Hulu disponibilizou os dois primeiros episódios e isso sempre aconteceu em The Handmaid's Tale em todas as temporadas. Eles lançam mais de um episódio pra gente ter uma ideia ali do que vai ser a série, do que vai ser a temporada e tal. No ano passado lançaram 3 primeiros episódios, mas nesse ano lançaram 2, e tudo isso é muito estratégico. Isso porque o final do último episódio que eles disponibilizam é um grande acontecimento e tem um grande gancho pro restante da temporada. Como, por exemplo, no ano passado, o fim do terceiro episódio era justamente as aias fugindo da tia Lídia e algumas morrendo ali no trem e tudo mais, sobrando apenas a June e a Janine. E a gente ficou maluco tentando descobrir o que iria acontecer a partir dali e tivemos que esperar mais uma semana para na próxima quarta saber de tudo. Aqui também aconteceu a mesma coisa, claro que com um impacto um pouco menor, eu diria. Bom, os 2 episódios que lançaram foram dirigidos pela Elizabeth Moss, a atriz que faz a June. O primeiro, que se chama Morning, Manhã, foi escrito pelo Bruce Miller, que é também o criador e showrunner da série. Já o segundo episódio, que se chama Balé, foi escrito por 2 roteiristas, que é a Nina Fiore e o John Herrera. Bom, então vamos lá. Começando pelo primeiro episódio da quinta temporada, eu vou tentar aqui falar de uma ordem cronológica, mas em alguns momentos vou fazer algumas conexões. Como já era esperado, a temporada iria começar exatamente onde parou a quarta. Então começa com a June olhando para a câmera, algo muito característico. Dessa vez a câmera, né, vai girando até focar no rosto dela e ela tá com um olhar ali meio maluco, né? Tipo, você de cara já vê que a June não tá muito bem da cabeça. Ela tá enchendo a banheira, mas na verdade a gente vai ver depois que ela não encheu nada, porque o ralo não está tampado. Então a água só tá ali escorrendo. E como eu venho falando aqui, a água vai ser bastante presente nessa temporada, não sabemos o porquê ainda. Eu falo isso porque os 2 pôsteres que foram lançados envolvem água. E a gente começa a temporada com água, então, de alguma forma, a água vai ser importante nessa história. Bom, nessa cena, a June pensa em limpar a mão, né, em lavar as mãos, mas não limpa. Na verdade, ela pega uma toalhinha, que depois ela vai ver que é da Nicole, né? Tem um desenho ali de criança e tal, e ela sujou de sangue. E o resto das coisas que vão acontecendo nesse primeiro episódio, ela vai sujando de sangue porque ela não limpa essa mão. Ela vai limpar lá muito tempo depois. Bom, quando a June sai do banheiro, após não ter se lavado em nada, ela deixa o Luke para trás. O Luke tá meio ali tentando entender o que tá acontecendo. Ela vai até o berço da Nicole e pega a criança. E é daí um dos maiores erros desse episódio, que me incomodou bastante, foi que agora a criança, o bebê, obviamente que não vai estar mais daquele tamanho que eles gravaram o fim da quarta temporada, né? A Nicole cresceu e a gente vê isso, o cabelo dela tá diferente, enfim, a criança tá diferente. E eu acho que isso foi um erro muito grotesco, porque aquela cena do final da quarta, para essa, são minutos. E aí não dá pra gente imaginar que essa criança cresceu em tão pouco tempo. Eu acho que a saída que eles podiam ter era não mostrar essa cena. A June não precisava voltar até o berço da Nicole antes de ir embora, porque ela já tinha feito isso. Ou, de repente, se precisasse, né, ela pegar a criança, não mostrasse, não focasse tanto no rosto da criança, porque eu acho que foi um erro ali, um descuido, na verdade,
muito grande. Mas enfim, quando a gente releva tudo isso, afinal nada é perfeito e tem várias coisas em The Handmaid's Tale que a gente precisa relevar, a June decide sair de casa, né? Todo mundo tentando entender o que aconteceu. Quando ela já tá do lado de fora, ela fala pra Moira que matou o Fred, e é quando ali eles realmente têm a dimensão do que ela fez. Então a June sai com o carro e vai até a lanchonete, onde estão as meninas do grupo de apoio, e essa cena é muito boa, eu gostei bastante. A gente vê em como todas elas estão unidas ali pelo mesmo sentimento de ódio e de todas aquelas coisas que elas passaram lá em Gilead. E é interessante que todas elas estão da mesma forma sujas como a June, e não porque elas estão meio que traumatizadas, perplexas com tudo que aconteceu, e sim porque eu acho que elas têm outras preocupações agora do que simplesmente ir lá se lavar. E aí, quando todas elas estão lá no estacionamento, elas começam a conversar, e uma das mulheres fala que quer se vingar da esposa, né? A esposa que escravizou ela e tudo mais, ela quer porque quer se vingar e precisa da ajuda de June para tentar entrar em contato com o Nick, já que ele é um olho muito importante e tal, e trazer a esposa lá para a terra de ninguém para elas fazerem a mesma coisa que fizeram com o Fred. E aí a June tem talvez, né, a primeira ideia ali de que ter contado com a ajuda das meninas não foi 100% legal, afinal essas meninas também vão querer fazer as mesmas coisas com as pessoas que fizeram algo com elas e talvez não dê muito certo. Nessa cena também acontece algo interessante, que essa mulher mostra o porta-mala do carro cheio de armas, e a June acaba pegando essa arma, e a gente sabe que essa arma vai ser usada de alguma forma, porque é sempre assim, sempre que mostra uma arma, ela precisa ser usada, então aqui não vai ser diferente. Então a June pega uma arma, assim como a Vicky, que é aquela personagem que eu acho que ela vai aparecer bastante nessa temporada. Ela pega a arma, aponta pra cara de June e né, começa a brigar com ela, falando que a June não quer ajudá-las, que elas estiveram pela June, mas a June não tá ali para ajudar elas. Nesse momento também a June pergunta sobre a Emily, é a primeira vez que ela é mencionada nesse episódio, depois mais pra frente a gente vai ver o que de fato aconteceu com a Emily. Mas enfim, nessa hora a Vicky tá ali com muita raiva, acaba atirando pra cima, e todas elas precisam sair ali do estabelecimento. Esse grupo de apoio vai dar bastante o que falar nessa temporada, eu acho que a June vai encontrar elas novamente e mais vezes, e eu quero muito ver como que vai ser essa dinâmica, porque talvez elas enxerguem a June como a líder, mas elas não são tão fáceis de lidar não, então assim, acho que vai ter muita confusão, muita gritaria entre elas, e eu tô bem curioso pra ver isso. Bom, agora partindo um pouquinho lá pra Gilead, o Nick chega em casa e a gente finalmente conhece a esposa dele. Se você assistiu o meu vídeo que eu postei ontem falando sobre a esposa dele, tudo realmente se concretizou. É uma personagem que é super jovem e tal, mas que tem uma deficiência desde o seu nascimento e tal. Ela usa uma bengala e já dá pra ver ali que ela é uma esposa meio doce e tal, que gosta do Nick, né? Ela, por exemplo, dispensou, não quis acordar as Martas e decidiu preparar o café sozinha pra dar pra ele. Eu achei isso bem, sabe, legal e tal, da parte dela. Eles se sentam na mesa e ela fala que talvez agora a June possa ter paz, né? Ou seja, o Nick já falou da June pra ela, então ela provavelmente já sabe de tudo. Eu acho que essa esposa do Nick não é como foi a Eden, né? Eu acho que o Nick tem um pouquinho mais de carinho por ela, afinal ele já aprendeu que não pode tratar a esposa daquele jeito, né? Afinal a Eden morreu justamente por causa disso, então agora a gente já vê ali um certo carinho, um certo cuidado dele com a esposa. Eu quero muito ver essa relação dos dois. Esse foi o único momento em que essa esposa aparece, mas eu acho que ela vai ter algum certo peso ali na trama. Bom, agora voltando lá pro Canadá, mas falando da Serena, a gente tem um momento em que ela já apareceu no trailer, ela meio que se exercitando ali, e no trailer, para vocês verem como que eles induzem a gente a pensar em algo, né, enfim, a mais. Porque na cena real ela tá apenas se exercitando, ela não sabe da morte do Fred ainda, mas no trailer dá a entender que ela tá meio que se preparando ali pra guerra, né? Ela tá se exercitando para justamente enfrentar
a June. Mas enfim, esse é o momento em que ela descobre que o seu marido foi encontrado morto. Eles acabam retirando ela do quarto e levando para uma outra cela com uma segurança maior, afinal eles não sabem o que aconteceu ainda e o marido dela acabou de ser morto de uma forma muito brutal. E a gente vai ver um trabalho espetacular da Yvonne Strahovski, acho que é assim que se pronuncia, que é a atriz que faz a Serena, realmente ali muito triste, muito abalada pelo que aconteceu com seu marido. Eu gostei bastante desse momento. Depois ela vai fazer o reconhecimento do corpo do Fred e a gente vê o Fred, de fato, morto ali, e em como as meninas realmente machucaram ele. E, enfim, é uma cena ali bastante forte. Aí ela vai ter uma conversa lá com o Mark Tuello. E olha, eu não tenho gostado muito dessa dinâmica dos dois. Me parece que o tempo todo o Mark Tuello tá ali submisso a essa mulher. Porque pensa, ele é uma pessoa ali super importante para o governo, para a polícia, enfim, pro Canadá, né? E ele tá lá para cumprir o seu dever de punir uma das mulheres mais odiadas e procuradas do mundo, né? Que é a Serena, responsável diretamente pela criação de Gilead. E parece que ela, o tempo todo, está acima dele. Ela meio que... ela culpa ele pela morte do Fred, o que não é mentira, ele é responsável pela morte dele. Mas a forma como ela fala pra ele, sabe? Eu acho que ele abaixa a cabeça o tempo todo pra ela. Eu acho isso muito estranho. Mas enfim, nessa conversa, ele mostra aquele pacote que chegou pra ela, né, no fim da 4ª temporada, com a aliança, e depois fala sobre o dedo pra ela. Ou seja, ela não viu o dedo, não teve aquela surpresa lá que aquele cara que tava entregando, que na verdade separando o pacote pra ela, acabou tendo. Mas é nesse momento que ela descobre que foi a June que matou o Fred. E era exatamente o que a June queria ao ter mandado o dedo para ela. Afinal, esse lance do dedo é bastante simbólico para as duas, porque foi ao tentar ajudar a June que a Serena acabou ficando sem o dedo. Mas eu achei que eles poderiam ter tirado o mesmo dedo que o Fred tirou da Serena, que é o mindinho. E eles tiraram o dedo anelar, né? A June tirou o dedo anelar, na verdade. Eu acho que seria muito mais simbólico se fosse exatamente o mesmo dedo, como se a June estivesse devolvendo aquele dedo para ela. Mas, de qualquer forma, o dedo anelar também significa o casamento e tudo mais. E aí ter dado a aliança junto com o dedo foi um plus, né? Meio que compensou. Mas, enfim, deixem aqui nos comentários qual dedo vocês preferiam que fosse. Se fosse o mesmo que tiraram da Serena, ou o anelar mesmo, que foi o que a June tirou. E só para terminar a conversa dos dois, o Mark Tuello fala que a Serena pode procurar refúgio, né? Pode ficar em Toronto como refugiada e ela vai ter segurança e tudo mais, mas ela fala que não tem como ele protegê-la da June, né? Porque ele mal conseguiu proteger do Fred, vai proteger ela. E aí a gente tem esse primeiro momento dela pensando, as pessoas não conseguem me defender, eu preciso me defender sozinha. E aí a gente vai ver no decorrer da temporada, né? Agora falando um pouco da June, a gente tem um momento em que ela vai até a casa da Emily para saber o que aconteceu com ela. E aí que a gente tem um desfecho dessa personagem, né? Porque, para quem não lembra, a atriz não vai mais estar no elenco, então eles precisavam dar um fim da personagem, e eu acho que eles não fizeram uma boa escolha. Isso porque quando a June chega lá, a esposa dá a notícia que a Emily voltou pra Gilead. Ela voltou pra de repente se vingar da tia Lydia ou pra fazer algo, mas ela meio que não sabe. E aí essa discussão é bem interessante, porque a esposa fala que a Emily simplesmente abandonou ela e o filho, ela escolheu voltar para Gilead. Então a June pergunta que se caso a esposa souber de alguma notícia da Emily, para que avise ela, só que a esposa fala que não vai avisar, e essa foi a desculpa perfeita para o nome da Emily ser completamente esquecido e a gente nem ter a esperança mais de saber o que aconteceu com ela. Eu não achei esse um bom desfecho para a personagem, eu acho que não condiz com o que a personagem estava pensando ali um pouco antes de ela sair da história, porque tudo bem, aquele foi o momento em que ela foi lá ajudar a June a se vingar do Fred e tudo mais, aquilo possa ter desencadeado algo ali na cabeça dela, mas a gente não viu, a gente não teve essa construção da ideia de Emily querer voltar para Gilead. Isso não fez muito sentido. Mas isso pode ser um precedente lá no futuro para falar que as pessoas que estão no Canadá
podem querer voltar para Gilead, inclusive a própria June. Então, assim, talvez lá na frente a June volte para Gilead, e aí com essa desculpa de que, olha, a Emily voltou também, então a June também pode voltar. Mas, sinceramente, eu acho que a Emily merecia um final muito melhor, um final, assim, muito bacana. E eles poderiam ter pelo menos conversado com a atriz para fazer uma pequena cena ali de despedida no primeiro episódio. Ela não precisava fazer grandes coisas, simplesmente só aparecer para dar um tchau, sabe? Enfim, decidir ir para outro estado, sabe? Com a família. Eu acho que seria um final muito mais bonito. O que vocês acham sobre isso? Deixem aqui nos comentários. E aí depois, quando a June tá em casa, ela meio que conversa com o Luke e depois com a Moira sobre a Emily, e eles meio que naturalizam aquilo, tipo, o Luke fala, ai, poxa, a Emily foi lá pra Gilead, né? Enfim, que pena, ela escolheu. Sabe, de uma forma muito natural, eles meio que banalizaram isso. De verdade, gente, não gostei do desfecho da Emily. Em seguida, a June tem uma conversa com o Mark Tuello, que eu também achei bem interessante. Ele meio que deu apoio pra ela, falando que ela fez o que devia ter feito e que o Fred mereceu tudo aquilo e tudo mais. E também ele ficou falando que não só a Serena, como também Gilead ficou com medo da June. Afinal, é a história da Arya matando o seu comandante. E não é o primeiro comandante que ela mata. Então, assim, talvez Gilead tenha medo, né, disso causar uma revolução nas Aryas para matarem seus próprios comandantes. Então, Gilead realmente possa ter um pouco de medo da June. E aí, só para finalizar esse primeiro episódio, só voltando um pouquinho, tem a cena da Serena saindo ali meio que do necrotério, encontrando várias pessoas apoiando ela e tal, com velas, falando que estão orando e se sentem muito pela morte do marido. Eu acho que essa cena causou menos impacto do que na temporada anterior, quando a gente descobre que ela realmente tem apoiadores. Eu acho que a trilha sonora dessa cena específica poderia ter sido algo mais impactante. Foi uma trilha mais ali emocionante e tal, só que nada daquilo é emocionante. Na verdade, é assustador ter apoiadores de Gilead no Canadá, e eu acho que a trilha faria toda a diferença naquela cena. E aí, esse primeiro episódio não foi um episódio com grandes acontecimentos. Eu acho que se realmente tivessem lançado apenas ele, hoje, né, no caso, a gente não ficaria tão empolgado ali com o restante da história. Ele não é um episódio tão empolgante. Mas o segundo e eu vou falar sobre ele aqui. Bom, esse segundo episódio também é dirigido pela Elizabeth Moss, mas eu senti que ela foi um pouco mais caprichosa nesse episódio. Eu acho que no primeiro a gente tem planos mais simples, não tem grandes movimentos de câmera. Já aqui a gente tem algo mais característico de The Handmaid's Tale, com câmeras realmente e ângulos, né, muito bons. A gente começa com a June deitada na cama, não conseguindo dormir, assim como boa parte da quarta temporada, ela pensando na Serena, afinal, ela matou mas um ainda tá vivo e pode querer se vingar, e é esse o medo e a preocupação dela. A cena começa com uma música também que super combina, ficou super legal aquela cena, gostei bastante. E bom, ela levanta ali no meio da noite e é incrível o sono do Luke, porque não acorda em nenhum momento que ela levanta e pega o carro e vai embora, enfim, volta, o Luke tá sempre dormindo. Mas enfim, nessa cena ela sai de casa, pega a arma que ela deixou dentro do carro e acaba enterrando a arma. E como eu falei, essa arma vai ser importante em algum momento, ela vai ser usada, e ali logo após que ela cava e tapa ali e tudo mais, ela olha para a câmera, indicando que aquela arma realmente vai ser importante. Então vamos ficar ligados que tem uma arma enterrada na casa, no quintal ali da Julie. Bom, eu não tinha falado, mas no primeiro episódio teve uma conversa do Mark Tuello com a Serena, dela exigindo que o marido seja enterrado lá em Gilead. E ele, como sempre, mais uma vez, obedece ela. Então aqui a gente tem a Serena indo para lá. Só que o Mark Tuello e mais algumas pessoas do Canadá acompanham a Serena em todo o momento em que ela está em Gilead, provando
que o acordo ali entre os dois países está amigável, tá tudo bem, e uma pessoa super importante do Canadá que prendeu não só o Fred, como várias outras pessoas lá de Gilead, e ficar lá tranquilo, enfim, ele não é hostilizado em nenhum momento, tá tudo certo pelo que a gente vê até então. Bom, a Serena é recebida pelo Nick e pelo Joseph, que estão agora muito amigos, eles estão sempre juntos. E aí, logo em seguida, a gente tem a cena dela dentro de uma capela ali, super pequena, uma igreja super pequena, e não é algo que ela quer um enterro, um velório grandioso para o seu marido. E essa cena é muito boa porque ela fala que a June não fez tudo aquilo sozinha, ela precisou de ajuda. E logo em seguida mostra os três, né? O Nick, o Joseph e o Mark Tuello, que são os responsáveis por ajudar a June. Nessa hora também ela ameaça o Joseph dizendo que pode contar que ele ajudou a June a matar um outro comandante se ele não ajudar ela a convencer os outros comandantes a enterrar o seu marido em grande estilo. Agora, falando de um outro núcleo que tá bem interessante, é o da tia Lídia, a Janine e a Esther. A tia Lídia tá preparando ali as aias pro velório, né? O velório do Fred que vai acontecer lá na casa dos Putman. E ela tá preparando a Esther porque a família Putman quer uma nova aia. E ela conta com a ajuda da Janine para preparar a Esther. E obviamente que misturar a Janine nisso não ia ser tão fácil, afinal, a filha que ela concebeu está morando lá na casa dos Putman. Então, isso não seria tão simples assim, a gente vai ver as consequências disso lá na frente. Mas enfim, o funeral acaba acontecendo, a Serena chega lá, né, e é muito bem recebida, inclusive ela é meio que recebida como uma estrela ali, é a esposa que está grávida e tal, e eles deixam isso bem claro. É engraçado que o Mark Tuello chega também, ele quer acompanhar ela a todo custo, mas ele é deixado de lado ali no começo da casa, apenas observando, né? O Warren, que é o comandante, fala pra ele, não, a Serena tá tudo bem, fica aqui, eu vou te dar uma comidinha, e aí ele fica lá sentadinho. E aí, mais uma vez, gente, como eu venho falando, eu adoro o Mark Tuello, eu acho ele um fofo em vários momentos, apesar de eu achar que nem sempre ele pode ser confiável, mas eu acho ele muito submisso na maior parte das vezes, sabe? Ele é um cara de muito poder, mas ele abaixa a cabeça para muitas pessoas, e isso é, sei lá, no mínimo curioso. Mas enfim, a tia Lídia chega com as meninas, elas todas ali vestidas de preto e tudo mais, e aí ela apresenta a Esther para a senhora Putman, que acaba meio que aprovando a garota, mas ela precisa também da aprovação do Warren. E aí quando chegam lá, o Warren dispensa todo mundo e fica sozinho com a Esther lá dentro, dando chocolate para ela. Eu acho que essa cena é bem curiosa, depois a gente não vê mais o que acontece, pode ter acontecido algo ali naquele meio, ele fala que não vai machucar ela nem nada, não sei. Essa cena ficou bem interessante e eu acho que vai ser trabalhada melhor depois. Inclusive, tem um outro momento também que meio que passa despercebido, mas eu percebi uma coisa. Quando a Esther chega, ela olha para o Nick, e o Nick olha para ela numa fração de segundos, momentos muito rápidos, o que deu a entender que também pode ter acontecido algo entre eles ali, não sabemos o que. E eles não tiveram nenhum contato antes que não foi mostrado, então talvez tenha acontecido algo ali naquele meio que a gente não sabe. A gente também tem a cena da Angela indo lá abraçar a Janine, e eu também achei essa cena meio estranha, porque a Angela não lembra da Janine. Porque quando aconteceu tudo aquilo, da Janine ajudar a curar ela e tal, ela era apenas um bebê. Eu acho meio que impossível que ela lembre da mãe. Mas acaba acontecendo, enfim. Depois a gente tem um diálogo entre ela e a senhora Putman, e ela meio que fica feliz ali. Enfim, parece que a Janine está realmente conformada com tudo que está acontecendo com ela. Depois a gente tem a Serena indo lá conversar com os comandantes, e ela fala que seria importante, interessante, ter um velório televisionado para o mundo inteiro do Fred, para conseguir mais apoiadores, para mostrar que eles são misericordiosos e tal, por terem perdoado um traidor. Enfim, ela dá ali a ideia, conta com a ajuda do Joseph e também do Nick, e no fim ela acaba conseguindo o que ela quer. O Nick também conversa com o Mark Tuello, e essa conversa pode ser bem importante, porque o Mark Tuello fala que ele pode mudar de lado. Claramente ele fala isso, que o governo canadense pode dar apoio
pro Nick, afinal o Nick tá subindo lá em Gilead, ele é bem poderoso e pode ser muito útil, uma arma muito poderosa pro Canadá, e faz o Nick pensar ali, e eu acho que isso pode acontecer, o Nick realmente pode ir pro outro lado. E aí no fim do arco da Janine com a Esther, a gente tem um grande momento desse episódio, que também, assim como o primeiro, não foi um episódio tão eletrizante, mas eu acho que eles deixaram pro fim grandes acontecimentos, que é quando a Esther decide envenenar a Janine e ela mesma. Ela acha que não tem saída, ela não quer viver daquela forma, e ela acha que a Janine usou ela. Fez com que ela ficasse tranquila para ir para os Putman, justamente para ver a sua filha. E isso meio que possa ter acontecido sim, eu não duvido não. Tipo, tudo bem, eu acho que a Janine se importa com a Esther, mas ela também queria ver a filha dela, afinal ela pediu mais de uma vez para acompanhar e também para visitar a Esther lá nos Putman. Então meio que uma coisa leva a outra, e a Esther não gostou nada disso e fala que não gostou da Janine logo de cara. E aí a gente vê aquela Esther que a gente viu no começo da 4ª temporada, aquela menina impetuosa e tal, e acaba mesmo envenenando as duas, né? E aí termina elas ali caídas no chão, Tia Lídia desesperada, ela sangrando e tal. Mas a gente descobre que elas não vão morrer, elas vão ficar muito mal mesmo, mas não vão morrer. E eu quero muito ver o que vai acontecer aí com a Esther, né? Enfim, ela vai ser punida de alguma forma, tô bem curioso pra ver isso. E aí o episódio termina de uma forma muito interessante, porque a gente tem o velório do Fred, muito bem televisionado ali, tudo muito bonito. Como eu falei, esse velório ia ser muito bonito, a gente tem cenas externas lindas, cenas de cima, assim, realmente tá tudo muito bonito. Tem umas cenas das esposas com véu, eu achei perfeito aquilo, tipo, muito bonito mesmo a cena. E aí, do outro lado, lá no Canadá, a gente vê a June com o Luke indo pro balé, né? E aí eles mesclam, né, as cenas do velório e as cenas da menina lá do balé, da bailarina e tal. E logo depois a gente vai ver o grande plano da Serena, porque ela não queria só um funeral ali televisionado pro mundo inteiro achar a Gilead legal. Ela queria mostrar pra June que ela pode se vingar. E aí que ela chama a Hannah, né? Ela chama a Hannah pra ir lá dar a flor pra ela, coloca a garota do lado, olha pra câmera e dá um sorriso. Gente, esse momento eu achei, assim, sensacional. Me fez crescer um ódio ainda maior pela Serena, mas eu acho que pra narrativa isso foi perfeito, porque tá sendo muito bem construída a luta que as duas vão ter, né, futuramente, e isso foi muito claro, assim, gente, sério. A June vestida de branco, olhando, né, pros telões e tal, e a Serena lá vestida de preto ao lado da sua filha. A cara da June também no final, perfeito. Gente, maravilhoso, eu acho que, assim, deu o tom dos próximos episódios, e eu acho que precisava realmente mostrar esses dois, porque se mostrasse o primeiro, como eu falei, não ia causar esse impacto, mas mostrar esses 2 episódios hoje foi super importante. Bom, foi tudo isso que aconteceu nesses 2 episódios de The Handmaid's Tale. Eu acho que esse vídeo vai ficar enorme, mas é isso, eu precisava falar sobre tudo isso. Talvez ainda essa semana saia um novo vídeo aqui no canal falando da promo, né, porque eu não achei essa promo ainda do 3º episódio, que são pequenas cenas ali do que vai acontecer, e assim que eu assistir, eu trago aqui mais novidades. Peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desses 2 episódios, se vocês também vibraram, assim como eu, com o fim do segundo. Vamos conversar muito aqui nos comentários. Se inscreva se não for inscrito, deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!